Existe um momento quase universal nas nossas interações sociais. Algo que acho que todo mundo já viveu, que é aquela fatídica pergunta que aparece logo nos primeiros minutos de uma conversa. Aquela famosa, o que você faz da vida? Nossa, sim, a clássica pergunta do crachá. Exatamente. E é fascinante, para não dizer assustador mesmo, como a resposta a essa pergunta muda instantaneamente o clima. Dita o nível de respeito, a atenção e, até a postura física da outra pessoa. Uhum. A pessoa se ajeita na cadeira, né? Pois é. Se a resposta for, sou advogado, tem aquele aceno solene. Se for, sou CEO, nossa, os olhos brilham na hora. Mas e quando a resposta foge dessa matriz de produtividade? Aí o sistema dá um tilt. Dá um tilt. E quando o trabalho da pessoa é literalmente a sustentação da vida humana, mas não vem com aquele crachá de plástico da firma ou um CNPJ. É que essa é a grande armadilha da nossa linguagem moderna, sabe? Nós fomos condicionados a só enxergar valor no que pode ser faturado, quantificado e colocado numa planilha de Excel. Numa métrica fria. Exato. O que não gera capital imediato ou o que não se encaixa nas caixinhas pré-fabricadas de um formulário oficial, a sociedade simplesmente apaga. Fica invisível. E é exatamente por causa dessa invisibilidade que a nossa imersão de hoje é tão necessária. Nós trouxemos para a mesa recortes de um texto fantástico. Ele se chama Dia das Mães, 10 de maio de 2026. Assinado por Ramilfo S. Silva e Célia Silva. Isso. E o nosso foco nessa análise profunda é justamente desconstruir como a sociedade rotula e valoriza o cuidado. Não vamos só contar a historinha do texto, mas usar ela como uma lupa mesmo, para entender uma falha sistêmica gigante. Porque o texto mostra um caso genial de rebranding semântico, né? Perfeito, um rebranding da vida real. Então, a provocação para quem nos ouve é a seguinte: quantas vezes o trabalho mais exaustivo e vital do mundo é tratado como ficar em casa sem fazer nada, só porque não tem um título pomposo em inglês? O que eu acho mais genial nessa abordagem do Ramilfo e da Célia é o cenário. Eles não escolheram um grande debate acadêmico. A história se passa no lugar mais árido e chato possível. Uma fila de renovação da carteira de motorista. Nossa, sim. O purgatório burocrático. Exatamente. É o choque entre a complexidade da vida e a frieza do Estado. O texto conta a experiência de uma mulher, a N. Ela tá lá no guichê e o funcionário faz a tal pergunta: qual é a sua profissão? E ela é super direta. Sim, ela diz com todas as letras: sou mãe. E a resposta do sistema, na figura daquele funcionário impaciente, é brutal. Ele vira para ela e diz que isso não é considerado um trabalho. Caramba! E simplesmente carimba a ficha dela com a categoria de dona de casa. Vamos desempacotar isso porque essa interação de 10 segundos tem, sei lá, séculos de sociologia embutida. Ele diz literalmente, nós não consideramos isso um trabalho. Esse nós é muito pesado. Sim, o nós carrega todo um sistema econômico nas costas. Como a gente falou, o computador mental do cara sofre uma pane diante da palavra mãe, mas o que me deixa intrigado é esse rebaixamento para dona de casa. Que é uma redução drástica. Total. Porque a burocracia precisa reduzir a criação de uma vida à manutenção de um espaço físico. É como se o Estado dissesse que o papel dela é só tirar poeira e lavar prato, ignorando que ela está moldando os cidadãos, né? Para entender isso, a gente precisa olhar para a história, de como a gente definiu o que é trabalho. Com a Revolução Industrial, o mundo foi dividido em duas esferas, a esfera produtiva e a reprodutiva. A da fábrica e a de casa. Isso. A produtiva é o escritório, o lugar onde se gera lucro. Isso ganhou o status sagrado de profissão. Já a reprodutiva, que é gestar, nutrir, educar e manter as pessoas saudáveis para que elas possam ir trabalhar... Para poderem ir lá, gera lucro, claro. Exato. Essa esfera foi isolada dentro de casa e a burocracia foi desenhada só para medir a esfera produtiva. Então, o funcionário não está só sendo grosseiro, ele está rodando o algoritmo perfeitamente. Ele está cumprindo a programação do sistema. Sim, o sistema não sabe taxar ou medir o afeto. Então, dona de casa vira a categoria residual. É a gaveta onde o Estado joga tudo que não consegue monetizar. Nossa, isso me faz pensar na invisibilidade como um projeto, né? Uma política mesmo, não um acidente.
Mas aqui a história fica muito, muito interessante. A virada da narrativa. Porque o texto introduz a amiga da Anne, a Marta. A Marta escuta esse absurdo do Detran, ou seja lá qual for a repartição, e decide que não vai passar por isso. Ela vai renovar a carteira dela também. E ela pega uma funcionária diferente, né? Isso. O texto descreve a atendente como uma mulher de carreira, segura, eficiente, com letras maiúsculas. Aí vem a pergunta implacável. Qual é a sua ocupação? E a Marta não usa a palavra mãe. Ela mantém uma calma invejável. Sim. Ela olha para a funcionária e se autodeclara doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. Olha, é um momento de pura genialidade. Mas espera aí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho. Pode fazer. Entendo a catarse da cena, é ótimo de ler, mas sendo muito cru, a Marta não está cometendo uma fraude aí? Como assim? Doutorado pendurado na parede. Ela está na frente de um funcionário público inventando um título que não existe no papel. Como a gente pode celebrar isso como uma vitória e não como uma mentira burocrática? Essa provocação é muito boa e bate direto no ponto principal do texto. Se a gente usar a régua estreita da academia, sim, ela estaria mentindo. Mas se olharmos para a complexidade da função dela, Aí a coisa muda. muda totalmente. Ela está sendo incrivelmente precisa. O que o texto levanta é quem é que tem o monopólio de validar a importância de uma função. O que a Marta faz não é inventar uma mentira, é uma tradução semântica. Tradução semântica? Explica isso melhor. Como funciona na prática? Funciona assim. O sistema corporativo fala um idioma muito específico, cheio de jargões, métricas e títulos imponentes. A Anne falou o idioma do afeto, que o sistema descarta. Porque não entra no Excel. Exato. A Marta percebeu o jogo. Ela olhou para aquela funcionária super eficiente e entendeu que precisava falar o dialeto dela. A sacada da Marta não foi mentir. Foi achar o vocabulário exato que descreve tecnicamente o que uma mãe faz. Nossa, faz todo sentido. Criar filhos é, indiscutivelmente, desenvolvimento infantil. E gerenciar crises, conflito e necessidades de uma família, isso é o ápice das relações humanas. Ela só traduziu a vida dela para o único idioma que o Estado respeita. Cara, é um cavalo de Troia. Ela pega a maternidade, que é puramente humana e exaustiva, e esconde dentro de uma casca corporativa oca. Usa relações humanas para passar pelos portões do sistema e a funcionária compra a ideia na hora. Compra na hora sem nem piscar, o impacto é instantâneo. A Marta força o sistema a processar o cuidado materno pela matriz de sucesso deles. Ninguém na nossa sociedade ousa questionar a importância de um diretor de relações humanas, sabe? Ninguém mesmo. É respeito automático. Ao usar esse peso semântico, ela vira o jogo de poder naquela sala de ponta-cabeça. E ela não para no título, né? A funcionária fica curiosa, com respeito na voz, e pede mais detalhes sobre o tal cargo. E a Marta entrega um espetáculo. Uma descrição de vaga que faria inveja a qualquer CEO do Vale do Silício. Ela diz que desenvolve um programa a longo prazo, dentro e fora da base de operações, que é responsável por uma equipe gerenciando 4 projetos ao mesmo tempo. 4 projetos, E ainda solta que é dedicação exclusiva, com carga horária de 14 a 24 horas por dia. O mais louco é o texto detalhando como a funcionária muda o tom. Ela fica reverente anotando tudo no formulário. É o ápice da crítica da história. A burocrata cai na sedução das métricas. Quando ela escuta projetos, equipe e plantão de 24 horas, é a música que o ouvido capitalista ama escutar. Nossa, é verdade. A exaustão extrema, quando ela vem embrulhada em jargão de negócios, é vista como heroísmo, como um sacrifício lindo. Mas sabe, isso me dá um desconforto gigante. Por quê? Porque até que ponto a gente bate palma para a astúcia da Marta e até que ponto isso é uma tragédia para nós como sociedade? Quer dizer, a gente só respeita o esforço monumental de cuidar de uma vida quando ele finge ser uma rotina corporativa. Sim.
É uma reflexão dura. Nós chegamos num ponto onde a pessoa precisa fingir ser um executivo agressivo para ter dignidade básica que qualquer humano prestando um serviço tão vital merecia ter. E essa é a verdadeira denúncia que o Ramilf e a Célia estão fazendo. Você tocou na ferida aberta do texto. O respeito daquela funcionária não foi para Marta como ser humano, nem para a importância de criar a próxima geração. Foi pro crachá imaginário. Foi só para a ilusão de poder que as palavras projetaram. Isso escancara a nossa superficialidade. O suor, a privação de sono e o amor que a Anne descreveu antes foram tratados como lixo. Sendo que o trabalho era exatamente o mesmo. O mesmo. O valor sempre esteve ali. O que mudou foi só a embalagem de presente que ela colocou em volta. A gente cultua a embalagem. É tipo, o valor de uma pessoa só é real se tiver o verniz de um relatório de produtividade, né? E o texto fura essa bolha corporativa de um jeito genial quando a Marta volta para casa. Sim, a mudança de cenário é maravilhosa. É um contraste muito brutal entre o ar-condicionado da repartição e a textura crua daquele trabalho na prática. A Marta passa pela porta e dá de cara com a tal equipe dela. E quem são os projetos de longo prazo? Meninas de 13, 7 e 3 anos de idade. Além de um bebê de 6 meses, testando novos agudos. Ela mal tira o casaco e começa o caos. Sapato sumido da aula de balé, choro de bebê, crise da lição de casa. O cachorro, a carona, a comida. Tudo isso pontuado por aquele chamado contínuo, desesperado e ininterrupto. Mãe! 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 Os autores fazem questão de arrancar aquela máscara chique de doutora em desenvolvimento infantil para esfregar na nossa cara o caos barulhento desse desenvolvimento. E é um caos físico, né? Muito físico. É como se dissessem: vocês queriam saber o que é liderança sob pressão? É isso aqui. Sabe o que eu acho muito irônico nessa cena? A dissonância cognitiva da nossa cultura. Imagina um cara numa sala de vidro, resolvendo uma briga entre 3 departamentos comerciais, acalmando um cliente surtado e tomando decisão sob pressão. Ah, esse cara é um líder visionário. Exatamente. Ele ganha bônus, sai na capa de revista de negócios. Agora, se uma pessoa está na sala de casa, gerenciando uma disputa territorial entre uma criança de 7 anos e uma de 3... Caçando um sapato enquanto um bebê grita. Isso, caçando o sapato com o bebê gritando e garantindo que todos cheguem vivos no fim do dia, a gente chama isso do quê? De instinto natural, de biologia. Porque a crise no escritório é estratégia brilhante e a de casa é obrigação que não merece salário. Porque quando a gente chama isso de instinto ou de amor de mãe, a gente está, na verdade, usando a beleza do afeto para mascarar uma exploração terrível. Nossa, sim. Romantizando para não ter que pagar a conta. Exatamente. Se a lógica é que é feito por amor, o mercado entende que não precisa ser valorizado ou reconhecido. Mas o texto, ao repetir aquele mãe, mãe, mãe tantas vezes, ele mostra a carga real disso. É físico, não é uma abstração. São horas contínuas de doação mental e física. No mundo corporativo, por pior que seja a crise, você bate o ponto. Você desliga o notebook e você vai para casa. O cuidado humano não tem botão de desligar. É inescapável. Então, para onde o texto nos leva com tudo isso? Porque depois de sobreviver a esse expediente caótico, a Marta deita na cama, morta de cansaço, e tem tipo uma epifania. Ela não repensa só o próprio título, mas o de todas as mulheres da vida dela. Ela monta o organograma familiar, né? Sim, um organograma corporativo do afeto. Ela decide que se ela é a doutora, as avós são promovidas a doutora sênior em desenvolvimento infantil. As bisavós viram doutoras executivas sênior. As tias são as assistentes. E no fim, todas viram doutoras na arte de fazer a vida melhor. Isso. E aí eu te pergunto, criar essa super hierarquia cheia de cargos é uma ironia dos autores com o mundo corporativo? Ou é uma tentativa séria de elevar essas mulheres para o nível de CEOs? Eu diria que é uma mistura brilhante das duas coisas. É uma sátira muito afiada do nosso fetiche contemporâneo por cargos chiques no LinkedIn, mas também é uma elevação moral genuína. Uma inversão de valores? Totalmente. Eles usam as armas da linguagem corporativa para colocar os holofotes na especialização que realmente importa.
Quando eles falam em arte de fazer a vida melhor, eles argumentam que nenhuma fusão de empresas é mais complexa ou vital do que manter os vínculos humanos. Eles pegam a pirâmide da sociedade, viram de cabeça para baixo e colocam o cuidado lá no topo, onde, aliás, ele sempre deveria ter ficado. Com certeza. É reescrever a definição de sucesso. E isso prepara o terreno para a frase final do texto, que dá uma guinada no tom da narrativa, saindo da ironia para algo bem mais profundo. Ah, o parágrafo final, sim, é uma síntese emocional muito forte. O texto diz: não se preocupe por não poder dar aos seus filhos o melhor de tudo. Dê a eles o seu melhor. Parece simples, mas é pesado. E como é? Parece aquelas frases de para-choque ou cartão de visita, mas depois de toda essa jornada da Marta sobre jargão e produtividade, ela atinge a gente de outro jeito. É uma quebra daquela expectativa materialista super cruel que a gente vive hoje. Aquela pressão de ser o gestor perfeito da família, né? Isso. A ideia de que sucesso é colocar na escola bilíngue mais cara, comprar a melhor roupa, fazer a festa mais instagramável do ano. O texto arranca a gente dessa ilusão e diz que a essência de tudo é a presença emocional. E é aí que a nossa imersão nessa história faz tanto sentido para quem nos ouve agora. Nós vivemos uma epidemia de ansiedade de performance porque a gente tenta aplicar a lógica do escritório dentro das nossas casas. Nossa, perfeito. A gente virou o próprio RH das relações, cobrando resultado afetivo. Exato! O texto do Ramilf e da Célia liberta a gente dessa cobrança. Ele diz que o trabalho monumental dos bastidores da vida não precisa da métrica financeira para ter valor. O verdadeiro doutorado da Marta é doar tempo e paciência, não dinheiro. O sistema exige o jargão ali na porta, mas quem segura as paredes do mundo em pé é quem dá o seu melhor todo dia, no escuro, de graça. Precisamos aprender a ser bilíngues. Falar a língua do sistema na hora de assinar o papel, mas não deixar esse idioma frio medir o nosso valor em casa. Exato, não deixar o formulário ditar quem você é. E isso me traz um pensamento final, que para mim é o mais provocativo de toda a nossa análise hoje. Quem está com a gente acompanhando esse raciocínio? Imagine o seguinte cenário, expandindo a ideia da Marta. Vamos lá. E se amanhã, num passe de mágica, o mundo inteiro acordasse e todo mundo que faz esse trabalho invisível entrasse em greve? E se todas essas pessoas que nutrem, educam, escutam o choro e limpam a bagunça passassem a exigir título, respeito corporativo e salário correspondente à gestão de crise de múltiplos humanos? O sistema quebraria. Que a nossa definição ocidental de sucesso profissional não é só cega, ela é inteiramente parasita desse cuidado invisível que ela se recusa a botar no papel. É uma reflexão que muda a forma como a gente olha para o mundo. Fica aí o questionamento para quem nos ouve pensar um pouco sobre qual é de verdade a profissão mais importante que sustenta tudo isso. Um abraço e até a nossa próxima análise profunda.